quero falar sobre a responsabilidade de quem ouve a palavra. O Senhor Jesus faz a declaração: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, num contexto específico. Esse contexto é o do ensino da parábola do semeador, uma das suas parábolas mais conhecidas. Em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 3 até o versículo 8, nós lemos assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então, é quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo depois, quando vai explicar a parábola do semeador, a partir do versículo 18, Jesus diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Verso 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isso é o que foi semeado à beira do caminho, o que ouve a palavra. O verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. De novo a ênfase, ouve a palavra. 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que temos em comum até agora, nesses três tipos de solo, ouvem a palavra. E no quarto, a mesma coisa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós temos um solo onde há zero frutificação, a semente sequer germina. Nós temos dois onde a semente germina, mas o processo é abortado, tanto solo rochoso como terreno pedregoso. E temos, por fim, um solo onde existe não só frutificação, mas frutificação exponencial. Todos eles ouvem a palavra, mas a forma como a palavra é ouvida é que determina o resultado daquilo que a palavra pode produzir na vida de cada um de nós. E essa é a ênfase que eu quero dar nessa primeira parte da mensagem, a responsabilidade de quem ouve. Nós precisamos entender que a maneira como ouvimos a palavra de Deus determina aquilo que ela poderá produzir nas nossas vidas. Então, por exemplo, no livro de Hebreus, nós vemos, que aquela geração que não pôde entrar na terra prometida, Hebreus capítulo 3, verso 19, diz que vemos que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Logo depois, alguns versículos depois, o autor vai dizer assim: visto que a palavra não foi misturada com fé no coração daqueles que a ouviram. Significa que quem ouve deve ouvir da forma correta, não apenas buscando o devido entendimento, mas apresentando a atitude correta, a resposta correta à palavra liberada. E aqui eu quero destacar esse elemento da responsabilidade de quem ouve. Precisamos entender que em toda a Escritura, em tudo aquilo que lemos sobre a maneira de Deus agir nas nossas vidas, também aponta sempre a responsabilidade que o homem tem de interagir com a forma como Deus age conosco. Isso significa que ele não faz tudo sozinho. Evidentemente, não podemos nada sem ele. Em João, no capítulo 15, Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos excluir Deus dessa equação em absoluto, de modo algum. O que nós não podemos é deduzir que tudo dependa só dele. Então, que a palavra vai produzir fruto na vida de um porque ele quer e na vida de outro não porque ele não queira. Quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo: a forma como vocês ouvem é que determina o resultado que vocês vão experimentar. E é interessante que entre a apresentação da parábola e a sua explicação, nós temos um recheio. E nesse recheio, esse elemento que Jesus apresenta no meio, há algo que não pode ser ignorado. No versículo 10, nós lemos: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Se você ler só o versículo 10, parece que Jesus escolheu quem vai entender, quem não. Mas olha a explicação, verso 12: pois, ou porque, ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então o que é que Jesus está dizendo? A quem tem,
lhe será dado mais, mas ao que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Se o tópico da discussão é a compreensão, significa que quem já tem um certo nível de compreensão, porque houve abertura, receptividade, uma vez que a maneira como ouvimos é que determina se haverá ou não entendimento. Para esses, Deus comunica mais. Mas para aquele que não tem, para aquele que ouve de forma tardia, para aquele que fecha os seus ouvidos, e há momentos onde nós vemos Jesus censurando os discípulos por esse tipo de atitude. Em Marcos 8, por exemplo, a partir do versículo 17, Jesus no barco fala aos seus discípulos: vocês têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, porque há momentos onde a nossa atitude pode atrapalhar o processo. Verso 13, por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem, e assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam com os olhos. Não é porque o coração deles foi endurecido por Deus que eles não conseguiram ouvir. A Bíblia diz: porque eles taparam os ouvidos para não ouvir, o coração se endureceu. Então o texto diz: para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mas o contraste apresentado por Jesus na sequência é digno de nota. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Diferente dos demais, vocês estão abrindo o coração. Verso 17, pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui o Senhor Jesus está destacando não só o privilégio que eles tinham, mas a responsabilidade por eles executada de se mover no nível do privilégio que lhes foi oferecido e dar atenção à palavra. Em Atos, no capítulo 16, no verso 14, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo estava pregando em Filipos, havia uma mulher chamada Lídia, que era de Tiatira, e que os escutava. O texto diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Em primeiro lugar, a Bíblia fala dela escutando, sua inclinação e disposição de ouvir. Em segundo lugar, Deus lhe abre o coração para ela poder estar atenta ao que ela decidiu escutar. O que nós temos aqui é interação. Pela disposição dela de ouvir, Deus abre o seu coração para que ela entre num novo nível de compreensão. Então, o que eu e você precisamos entender é a ordem do processo. A decisão de querer entender permite que Deus nos leve a um outro nível de compreensão. Não é a decisão de Deus de quanto Ele quer que compreendamos que decide como nós agimos. Então, observar essa progressão é muito importante. E no Salmo 119, a partir do verso 27, nós temos uma oração que é digna de nota e que cabe muito bem aqui dentro do contexto que estamos explorando. Salmo 119, 27, faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Ele está orando por um nível de entendimento que ele não acessa sozinho. 28, minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Todo o tempo o clamor é pela ação da palavra, pelos benefícios da palavra, pelo que ela vai produzir nele. Agora ele diz no 30, escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir o seu juízo. A escolha e decisão foi dele. Então ele continua e diz, aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Aqui, na declaração do verso 32, ele está dizendo, eu decidi compreender, eu entrei no nível de compreensão, estou clamando que o Senhor me dê mais, e quando o Senhor me dê mais do que aquilo que eu já tenho, certamente eu vou me aprofundar nessa caminhada. Nos versos 33 e 34 ele diz, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e de todo o coração a cumprirei. Deus não está sendo excluído do processo de buscar entendimento, mas o homem também não. Então, o salmista pontua sua própria decisão, ao mesmo tempo em que destaca a dependência de Deus para que avance naquilo que decidiu. Esse elemento se chama interação. E eu e você precisamos compreender. Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nas 7 cartas às igrejas da Ásia, ele vai dizer novamente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo, ouça bem. Ele está dizendo, preste atenção. Ele está destacando a responsabilidade de quem ouve. Porque se eu e você não dermos a devida atenção, né, que
participa aquela atitude de temor, de um senso de resposta, de decidir misturar a palavra com fé no coração, como diz o livro de Hebreus, se eu e você não agimos da forma correta, a palavra não produzirá em nós o efeito necessário. Mas se ouvirmos bem, poderemos sim viver algo profundo, poderoso, sobrenatural da parte de Deus nas nossas vidas. Então, a minha oração e desejo é que você possa processar essas verdades e que a sua vida receba o impacto de colocar em prática esses princípios.